O mercado de suplementos esportivos está crescendo, com o objetivo de anunciar aos jovens atletas que eles podem melhorar com segurança seu desempenho físico e esportivo com seus produtos. Mas a maioria dos suplementos para os jovens menores de 18 anos não são regulamentados e podem conter ingredientes nocivos. Hoje, o assunto interessa a muitos adolescentes e aos pais e mães desses adolescentes que treinam. Fique ligado. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio Que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Pass. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini E esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Pass, eu sou podcaster, pai do João, pai do Davi. E a gente vai falar hoje de Cross Childrens. Crossfit. Cross Teens. Cross Teens, na verdade, é verdade. Cross Teens. Eu sou Carolina Vince, mãe da Maria e da Laura, que ainda não estão nessa pegada, mas já fazem suas atividades físicas. E o assunto é interessante, ouçam, porque tem coisa boa. Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra podcaster, mãe do Fernando, que é ligadaço nisso, tá? Sozinho, ele se resolve, vai na internet e olha como grande maioria dos adolescentes. Fernando já tem 21, já não é mais adolescente, mas... Fernandinho puxa um ferro ou não? Puxa. É mesmo? Opa! E, na verdade, gente, este episódio, ele veio graças a uma mãe que tem adolescentes, que é a Lara Serra, é nossa ouvinte, e ela pediu no nosso Instagram que falássemos um pouquinho sobre isso. Nós dividimos em duas partes, então hoje nós vamos falar sobre os suplementos esportivos e na próxima semana a gente vai falar sobre os energéticos, que também são muito consumidos por essa faixa etária, tá? E assim, aqui no Brasil, aqui é terra de ninguém, né? Vai lá, vai comprando, vai tomando e Bangu. É importante. É bom a gente saber o que é. E quem pergunta no consultório são os meninos, viu, Carol? Eu acho que lá no teu eles devem perguntar também. Exatamente. Menina não tá muito ligada nisso. Não. É difícil menina E sabe fazer. onde eu recebo muito? Na oncologia, porque eles passam por uma perda de massa magra muito grande. Sei. E aí, quando termina o tratamento, muitas vezes eles querem recuperar a massa magra. Só que a gente tem uma toxicidade, uma agressão durante o tratamento, que muitas vezes você pode sobrecarregar com a utilização, e vocês vão entender por que eu tô falando isso. Então, e Carol, vou falar pra mas vocês que eu tenho medo daquele monte de pó, um monte de marca, um monte de coisa aí. Vamos lá. O que são os suplementos esportivos, Carol? Vamos começar daí. Eles podem ser pílulas, eles podem ser pó ou bebidas, e que são usados na verdade, para construir o músculo, certo? Para construir essa massa magra, para perder peso, ou até para melhorar a resistência durante a atividade física, certo? Perfeito, é isso aí. A grande maioria desses adolescentes querem, na verdade, ganhar musculatura, né? Exatamente. Todos eles querem ficar... Bombadão. Bombados, né? E, assim, a pessoa muitas vezes quer ir pelo atalho, né? Eu acho que o motivo dessa mãe ter perguntado, Ivani, é porque a principal pergunta para os pais é: isso é seguro? Na verdade, criança pode fazer academia, pode fazer essas coisas? Olha, Gustavo, assim... Eu lembro, eu com 15 anos eu entrei na academia. Então, Mas a grande maioria que a gente libera é mais ou menos nessa faixa etária. Mas era meio proibidão, assim, minha mãe não sabia, eu ia assim, meio que 15 escondido. anos, a maioria já passou da puberdade, já fez estirão, tá certo? E assim, fazer musculação com 15 anos de idade, pode, mas você tem que ter um controle, porque assim, você não pode sobrecarregar a articulação. Então não adianta ele querer levantar peso, vai atrapalhar tudo, porque você ainda tem uma articulação que ainda não está 100% madura, entendeu? Ela já está mais madura do que de uma criança, você já passou da fase de estirão, da puberdade, mas ainda não é um adulto, tá certo? Então, dá para fazer musculação? Dá para fazer, mas tem que ter alguém ali olhando. Não dá para ir na cabeça, a pessoa ir lá, vai puxando o ferro. Não dá certo. Minha isso. referência era o Bambam da época, né? Do desenho. Maria. Ele era pequenininho e forte. Pensei que fosse o do BBB. Não, é que o Bambam ganhou o apelido por causa do Bambam real, né? Do desenho, é verdade. que é o pequenininho, com a pedrita. Então, Carol, mas assim... Esses suplementos, eles são seguros para adolescentes? O grande problema, Ivani, é a falta de controle. Então? Né? Que a gente imagina que dentro desses suplementos existam coisas que são adicionadas e que não são necessariamente declaradas. Na verdade, e aí que mora o problema, né? O grande problema aqui é o seguinte, você vê,
nos Estados Unidos, né? Quando a gente vai ler os trabalhos e tudo, o que acontece nos suplementos lá? Eles não são, eles não entram naquele grupo de remédios. Ou o FDA, ele não controla. Então, o FDA é como se fosse a Anvisa lá americana. Ele não controla os suplementos. Ou seja, pode entrar coisa ali que não, entendeu? Que não necessariamente é legal. É tão saudável assim. Exatamente. Ou seja, vira uma coisa meio perigosa, porque você não tem esse controle absoluto, tá certo? Certo. Isso, assim, se você transportar para cá, é a mesma coisa. Exato. Aqui, pior, né? E mais do que isso, né, Ivani? Não existe nenhum estudo de longo prazo ainda que permite avaliar qual é o efeito da utilização desses suplementos nos adolescentes. Então, vejam, são duas coisas muito perigosas. Eu posso estar usando alguma substância que, de fato, não foi ali descrita, porque se você pensar o marketing, se eu tenho um suplemento que gera um benefício melhor do que a média, ele vai ser mais vendido. Opa! Então, eu posso adicionar alguma coisa que não é adequada para a faixa etária. Além disso, mesmo que esteja tudo descrito, eu não sei o que isso leva... Isso que você perguntou da atividade física, Gu. Tudo que a gente conhece, muitas vezes se baseia no que a gente olhou, no que a gente observou, certo? E aí, se eu não tenho um estudo suficiente, como que eu vou me basear? Exatamente. Então, veja o risco que e a não gente é corre. só isso. Pode ser que contenham substâncias nocivas ali no meio desse suplemento e você não sabe, tá certo? É assim, não compensa. Tem né? uma outra, parece óbvio, mas assim, se a criança for intolerante a alguma coisa de proteína, lá, se colocar o whey na jogada e ela não sabe... Mas assim, nessa idade, Gustavo, a gente já não tem mais alergia à seja um alérgico proteína. grave, tá, beleza. Alergia à proteína do leite de vaca. Porém, veja bem, existem mães que usam whey protein, e a gente vai falar já já, e elas, olha, aconteceu no consultório. A mãe, assim, a criança tinha uma alergia à proteína do leite de vaca através do leite materno, tá certo? Então, a mãe não estava tomando nada de leite, mas tomava whey. É a mesma coisa, gente, é a proteína igualzinha. Resultado, a criança teve um sangramento intestinal. E Suspende o whey. Lógico. Bom, mas voltando, Tá nós bom. vamos falar do whey. O que a gente queria falar primeiro, assim, quais são, então, esses suplementos esportivos, né? Eu acho que a mais falada é a creatina, certo? Então. Que é uma substância que é produzida naturalmente no organismo. A gente produz creatina no corpo. Tomei muito, hein, quando era Isso. moleque. Creatina, É, porque dá força, né? Pelo menos na o que verdade, prometia assim, na ela época. é uma Desculpa, doutora substância... Carol. Imagina. Ela é uma substância formada por 3 aminoácidos, certo, Carol? Isso mesmo. A glicina, metionina e arginina, certo? 3 aminoácidos Basicamente, formam a onde a gente creatina. encontra? Então, mas no músculo, a creatina, gente, ela é o quê? Ela é o que vai dar pro músculo a força para ele. Ela É retém isso. líquido lá pra ele, não é? Um negócio assim? Não é que ela retém Não, ela é líquido. substrato para formação de de tecido. energia, Você vai a formar produção de energia. Ela Ele fica serve mais como bombado. fonte de produção de energia para as células musculares. Ela é a que dá energia, entendeu? E aí ela melhora a força e melhora o tônus. E se eu tiver uma alimentação balanceada, Ivani, onde eu encontro esses Olha, aminoácidos? Esses aminoácidos, na carne. Na carne e peixe, certo? Nas Então, assim, proteínas, né? Proteína, isso, tá certo? Agora, a creatina, ela é vendida em quê? Em pó ou pílula, ou barras energéticas, ou mistura para bebidas, tá? Beleza. Eu tomava o pozinho lá, 2 Então, scoopzinhos. Eles, por exemplo... Então, mas você fazia que tipo de esporte Fazia nessa... musculação. Porque assim, a creatina, ela ajuda no quê? Ela ajuda naqueles exercícios que você tem curto período de recuperação. Corrida, levantamento de peso, por exemplo, tá certo? Isso. Musculação. Então, aí funcionam, tá? Por exemplo, se você vai fazer esporte como ciclismo, natação, que são práticas que duram mais de 1 hora, muitas vezes, não faz muita diferença. Creatina era pra empurrar supino. Pra você poder pegar uma carga boa e Creatina empurrar. para quem faz musculação. Agora, isso. ok, beleza. Então, o que pode acontecer com quem usa creatina? Pode ter efeito colateral, certo, Carol? Exatamente. E Pode aí? acontecer. Você pode, por exemplo, ganhar peso. Porque o que a Ivani acabou de falar? Energia, certo? Então, você pode... Se você começar a ter um consumo muito grande de creatina e você não utilizar essa energia, você pode começar a ganhar peso.
Porque a pessoa ela vai usando a creatina Isso porque dá uma ela tem inchada, né? porque ela tem um efeito cumulativo. Então você vai usando, mesmo que você não faça a musculação, você vai usando. Não Mas eu lembro, Ivani, que tinha que dar uma suspendida depois de um tempo, porque ela sobrecarrega algumas coisas aí, né? Isso, Opa, exatamente. aí, ó, Então, tá vendo? além do ganho de peso, Carol, o que mais que ela Você pode dar? ter rigidez articular, ou seja, que adianta você ter um músculo forte se a sua articulação não responde. Você pode Você ter fica meio robozinho, né? Cãibras. musculares, náusea e dor de cabeça. Tudo em decorrência de efeito colateral da utilização de creatina. E assim, a grande questão aqui é que não existem praticamente estudos que analisaram a segurança a longo prazo do uso da creatina nos adolescentes. Essa que é a questão. Muitos podem ter uma sobrecarga renal, sobrecarga nos rins. Isso, eu lembro disso. Tanto é que quem usa a creatina tem que hidratar bem, tomar bastante água, tá certo? Fazer E agora? bastante pipi. Pois é. Então, hoje existe uma recomendação, é que não se use creatina abaixo dos 18 anos. Pronto, já acabou com a alegria. Então, creatina está pé. Não podemos para a nossa faixa etária. Não Então eu vou vamos. fazer um corte aqui. Doutor Ivani, tenho menos de 18 anos, posso usar creatina? Não, infelizmente não. Por enquanto não. Tá?